Amém, irmãos? Amém. Hoje é o nosso último capítulo, por assim dizer, dessa minissérie que nós iniciamos na quarta-feira, sobre a prosperidade do ímpio, a aparente prosperidade do ímpio. E nós falamos acerca desse tema em 2 salmos. Na quarta-feira falamos do Salmo 73, Salmo 73, isso. E ontem nós falamos no Salmo número 37. Como eu havia dito a vocês, hoje nós vamos tratar acerca desse tema, a aparente prosperidade do ímpio. O título da mensagem é o mesmo, mas à luz do livro de Apocalipse, capítulo 13. Esse capítulo 13 do livro do Apocalipse, ele é um capítulo chave para que nós possamos entender os nossos dias e os dias que nos sobrevirão. Aqui nesse capítulo 13 nós vamos ver que assim como o Senhor tem a sua trindade, assim como Deus triuno se apresentou na Bíblia, por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Satanás, que além de tudo é o imitador de Deus, ele tenta de todas as formas imitar a Deus, ele vai também se apresentar com uma trindade satânica ou diabólica. Nós vamos ver aqui nesse capítulo 13 o dragão, que representa o próprio poderio de Satanás, o falso profeta e o anticristo. E nós vamos ver aqui nesse capítulo 13 como a prosperidade do ímpio ele tem um propósito pré-estabelecido por Deus. É debaixo dessa aparente prosperidade do ímpio que Satanás vai conseguir enganar o mundo inteiro. Os únicos que não serão enganados, como está escrito aqui, é justamente aqueles que têm a marca do Cordeiro, eles que são cristãos. Então nós não vamos fazer aqui uma exposição pormenorizada do livro do Apocalipse, não é esse o nosso intuito, mas o nosso intuito aqui é mostrar para vocês, através desse livro da revelação, que é isso que significa o nome Apocalipse, como nós estamos vivendo esses dias e como nós devemos enxergar os nossos dias. Como o próprio irmão José falou na oração, como nós temos que tomar cuidado com os fardos que o mundo impõe sobre nós. O mundo ele vai tentar de todas as formas nos incutir a ideia de que se nós tivermos mais dinheiro, nós vamos conseguir glorificar mais a Deus, ser melhores pais, mães, filhos, maridos, quando na verdade a realidade é justamente o oposto. Na nossa tentativa de adquirir bens materiais, nós nos afastamos de Deus e acabamos amaldiçoando com isso todos os nossos relacionamentos. Então, sem mais demoras, eu gostaria de fazer já a leitura do capítulo 13. Como eu disse a vocês, nós vamos estudar esse capítulo 13, tendo como meta entender essa aparente prosperidade do ímpio, principalmente nesses dias que antecedem a volta consumadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo João, ele viu uma besta que saía do mar. Você vai perceber que no livro do Apocalipse, o irmão José tem nos ensinado o livro do Apocalipse às terças-feiras. Você vai ver que em muitos momentos o apóstolo João ouve, mas nesse caso específico ele viu uma besta que saía do mar. A ideia de besta, irmãos, talvez para nós esse tipo de linguajar não seja algo tão natural, mas a ideia de besta é a ideia de fera, é uma fera. Então é como, por exemplo, quando você vai no filme, ou quando você assistiu o filme, ou quando você vê no zoológico um leão, um leopardo, esses grandes felinos. A ideia de fera é isso. Ou quando você vê um documentário sobre um tubarão. Então a ideia de fera é a ideia de um grande animal, um animal assustador. Essa é a ideia.
eu vi uma besta que saía do mar, e ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Todos vocês já viram aqui, nós que temos acompanhado às terças-feiras o estudo do Apocalipse, vimos como o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbolismos, aonde você tem que tomar muito cuidado na leitura dele, porque você pode se afastar da realidade e criar fantasias na sua cabeça. Então o propósito de João aqui não é nos mostrar um monstro, mas através desses exemplos aqui, o apóstolo, através desses números aqui, o apóstolo João tem algumas coisas a nos ensinar. Então ele está dizendo que ele tem 10 chifres. A ideia de chifre é a ideia de poder. O número 10, assim como o número 7 na Bíblia, simboliza totalidade. Então o número 10 simboliza a totalidade, né, dos números decimais, por assim dizer. Assim como o número 7 também significa completude. Então nesses dois casos ele quer dizer que ele tem todo o poder, armamentista, a ideia de todo o poder de domínio, e 7 cabeças fala de um poder de convencimento. A cabeça fala dessa capacidade de persuadir os outros. Então ele vai ter esse poder, essa besta que emerge do mar, ela vai surgir com essa característica, um poder de dominar e um poder de convencer. E ele vai fazer isso completamente. Ele vai fazer isso a nível mundial. Ele vai enganar o mundo inteiro e ele vai ter poder sobre o mundo inteiro. Então, não se assustem com as tentativas que têm aparecido no mundo para trazer uma religião mundial. A ideia é uma ideia que já está aqui no livro do Apocalipse. Todo esse cenário que nós temos visto, o rascunho, já está predito para nós há 2000 anos. Com 10 coroas. A ideia de coroa, irmãos, essa palavra coroa, não é a coroa de rei, mas é a coroa de alguém que venceu. Então a ideia é justamente essa: o mal triunfará aparentemente, temporariamente. Então por um determinado tempo vai aparentar que o mal venceu. É justamente esse período que a gente está vivendo, da primeira vinda de Cristo até a sua segunda volta. Se você prestar atenção, em 2 Coríntios está escrito: o Deus deste século cegou o entendimento do mundo inteiro. O apóstolo João escreveu porque o mundo inteiro está sobre o domínio, o poder do maligno. É isso que ele fala em 1 João capítulo 5. Então, se você prestar atenção, nós estamos aqui no Brasil, mas se você for para os Estados Unidos, para a Europa, para a África, para a Oceania, você vai ver que os valores que dominam a sociedade são valores diabólicos. São valores completamente contrários aos valores pré-estabelecidos por Deus à sua criação. Então esse domínio ele tem se estendido e ele tem só aumentado, e ele vai aumentar mais ainda. Foi isso que Jesus disse em Mateus 24, quando ele falou que a maldade se multiplicaria. De que maneira a maldade se multiplica? O poder satânico se estendendo cada vez mais, alcançando cada vez mais as pessoas e as dominando por meio de uma persuasão, por meio de um engano. Então ele diz, vou repetir: eu vi uma besta que saía do mar, ela tinha 10 chifres, ela tinha 7 cabeças e 10 coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Perceba, irmãos, todo esse domínio é um domínio que é feito às custas de heresias. Perceba que a ideia de blasfêmia aqui é justamente que uma das características desse poder dominador é que ele não leva em consideração a palavra de Deus. Muito pelo contrário, ele se opõe fortemente à palavra de Deus. É o que nós vamos ver, por exemplo, nos poderes políticos da nossa sociedade.
todo aquele que ascende a um poder político na nossa sociedade, qual seja ele, qual seja a esfera, nós vamos perceber de logo que os valores são anticristãos. A nossa sociedade sempre foi e cada vez mais vai ser, não se iludam, dominada por valores anticristãos, valores antibíblicos. Então, versículo 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo. Qual é a característica do leopardo? A rapidez. Mas tinha os pés como um de urso. Qual é a característica do urso? A força. É uma besta que se move rapidamente e ao mesmo tempo tem uma força fenomenal. E a boca como o leão. Olha a combinação, irmãos. Perceba, ela é rápida, ela é forte e ela é mortífera. Qual a característica do leão? Ele é o maior predador. Por que você acha que chama o leão de o rei da natureza? Porque ele é o maior predador terrestre, é o leão. Ele não perde viagem. O ataque de um leão é certeiro. Todas as vezes, eu não sei se vocês já viram documentários, ele ataca as suas vítimas com uma única mordida. Aquela única mordida é o suficiente para matar a vítima. E ele vai direto na jugular. E domina a sua vítima e a mata. Essa é a ideia. Rápido, forte, certeiro. É assim que vai ser cada vez mais o poder diabólico que tem influenciado o mundo e as pessoas sequer têm percebido. Então aqui ele diz, o dragão, quem é o dragão? A referência do dragão sempre é a referência de Satanás. É o dragão que dá poder a esse falso profeta e dará poder também ao anticristo, ou ao falso Cristo. O dragão deu à besta o seu poder, percebeu? Satanás, ele dá o seu poder a esse homem que surge na história fazendo esses sinais e demonstrando um poder satânico. O seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Perceba, até nisso o anticristo vai imitar a Cristo. Uma das características, um dos sinais do anticristo vai ser justamente essa imitação da paixão de Cristo. O que aconteceu com Jesus na sexta-feira? Ele morreu na cruz às 3 horas da tarde. E o que aconteceu no domingo pela manhã? Ele ressuscitou. E assim como Cristo fez isso, demonstrando o poder de Deus de ressuscitar e de glorificar aqueles que são seus, o seu povo, Satanás também vai imitar a Cristo nesse sentido. Entenda, irmãos, que a terminologia anticristo não significa simplesmente aquele que se opõe a Cristo, mas é também e principalmente aquele que toma o lugar de, aquele que tenta tomar o lugar de. Então o anticristo ele vem imitando tudo aquilo que Cristo fez, porque vai ser debaixo desses enganos que ele vai avocar para si, ele vai chamar para si o título de Cristo. E como nós vamos ver daqui a pouco, ele vai exigir de todo mundo adoração. Então aqui, mais uma vez, continuando a partir do versículo 3, uma cabeça da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado. Quem ficou maravilhado? Quem ficou maravilhado? Todo mundo. Cada vez mais, irmãos, nós temos vivido uma religiosidade que vive muito mais de aparência do que de essência. As pessoas, elas seguem muito mais rituais místicos do que a palavra de Deus. E essa triste realidade tem se aplicado também no meio evangélico. Os evangélicos não conhecem a Bíblia, na sua grande maioria os evangélicos são analfabetos bíblicos,
Eles não dão valor à sã doutrina, muito pelo contrário, eles amam os enganos e adoram os enganadores e os bajulam. Então aqui a gente vai ver, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Você já imaginou isso, irmãos? Todo mundo, o mundo inteiro. Talvez você seja um dos que vai seguir a besta daqui a pouco. Você mesmo ouvindo tudo que você está ouvindo aqui. Não se engane com o poder que Satanás tem de enganar as pessoas. Versículo 4. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. Perceba que toda essa adoração é diabólica. Qualquer adoração que não é cristocêntrica é diabólica. Adoração a Maria é diabólica. Adoração a uma determinada denominação é diabólica. Quando nós temos assistido, pessoas que declaram o seu amor por determinadas denominações evangélicas, como eu sou assembleano, eu sou presbiteriano, eu sou batista. Você está adorando uma denominação. Você acha que Cristo está feliz com isso? Por isso que sempre quando você se apresenta como evangélico para alguém, a primeira coisa que a pessoa te pergunta: qual é a sua denominação? Qual é o seu saquinho de batata? Qual é a sua panelinha? Qual é o seu grupinho? É triste essa realidade, mas tudo já está preparado. Tudo já está preparado. Toda a formatação religiosa do mundo já está preparada para o surgimento do anticristo. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, versículo 4, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem é como a besta? Irmãos, essa frase nada mais é do que uma imitação. Quem é como Deus? Era assim que deveria se dizer. Mas como dirão? Quem é como a besta? Quem? Por quê? Porque as pessoas estão em busca de sinais e não em busca da verdade. Elas se maravilham muito mais com sinais do que com verdade. Adoraram o dragão e repetiram essa frase: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Como vocês viram aqui, ele tem os 10 chifres, as 7 cabeças com 10 coroas, uma coroa para cada chifre. Ele de fato irá demonstrar um poder mundial, um poder para enganar pessoas de todos os povos, e as pessoas se unirão ao redor dessa falsa adoração, dessa idolatria diabólica. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. A ideia aqui também é uma ideia simbológica. A simbologia é justamente todo esse período de tempo que nós temos vivido, que antecede a volta do Senhor Jesus. Ela teve autoridade para falar palavras arrogantes e blasfemas. E o que é uma arrogância? O que é uma blasfêmia? É tudo aquilo que tira a centralidade de Cristo da vida. É tudo aquilo que tira a supremacia de Cristo. É uma igreja que se reúne para adorar e agradar a homens e não a Cristo. Isso é diabólico. É uma igreja onde os louvores são louvores para agradar a homens e não agradar a Cristo. Uma igreja onde as pessoas cogitam a ideia de se reunirem de forma virtual, porque não aceitam o fato de colocarem as suas vidas em risco. Meu Deus! A marca da igreja sempre foi essa: dar a vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Irmãos, tudo que nós vimos nesse período de pandemia foram pessoas evangélicas com a marca 666 na sua testa. Todos esses que ficaram em casa,
se esconderam da pandemia, não se enganem, a marca 666 está neles. A marca 666 significa uma maneira de pensar como o mundo, uma maneira de agir como o mundo. O mundo disse para as pessoas, fiquem em casa, e elas ficaram. Agora, a pandemia acabou? Não. Mas o mundo disse, pode sair de casa, está todo mundo saindo. Você quer uma prova maior do que isso? 6 meses atrás estivemos aqui dizendo que nós estaríamos aqui durante todo esse período, e estivemos. Justamente para demonstrar, principalmente para nós, que nós não nos rendemos ao mundo. Essa vai ser a marca da igreja fiel. Ela não aceita a imposição do mundo sobre ela. Ela não vai aceitar nada que não seja bíblico. Nada que não seja cristocêntrico. E se precisar morrer, morrerá. E se for preso, será preso. Essa é a marca dos cristãos. Cristo é tudo para eles. Nós não negociamos Cristo. Nós não somos Judas. Não estamos atrás das 30 moedas de prata. Então ele diz aqui, versículo 5. Foi-lhe dada autoridade para agir durante todo esse tempo, e ele está agindo, e o seu poder é crescente. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. O que você e eu temos assistido hoje, irmãos, uma fúria contra a igreja bíblica. Toda a igreja bíblica que ama os valores bíblicos e que procura viver de acordo com a Bíblia é odiada, é escarnecida, é oprimida, e todos estão unidos, evangélicos e não evangélicos, para fechar as poucas igrejas que ainda sustentam os valores de Cristo. É isso aqui. As grandes igrejas já apostataram há muito tempo. Só não vê isso quem não quer. São as pequenas congregações que ainda, algumas raras, que ainda guardam os verdadeiros valores. Não foi por acaso que Jesus disse, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Não foi por acaso que Jesus disse que por se esfriar o amor de quase todos, por se esfriar o amor de quase todos. Que coisa assustadora. A maldade se multiplicaria e se esfriaria o amor de quase todos. É o que nós temos assistido nos nossos dias. As pessoas odeiam a igreja a tal ponto de inventarem uma heresia chamada igreja digital, igreja virtual, onde as pessoas ficam em casa, no seu conforto. Não, irmãos, a igreja sempre foi formada por suor, lágrimas, dores, odores, irmãos e irmãs em Cristo que se amam e se ajudam. É isso que é uma igreja verdadeira, e isso nunca vai mudar. Mas as pessoas têm tentado apresentar essa blasfêmia, e a maioria dos evangélicos já comprou essa ideia. Por quê? Porque essa ideia é uma ideia espaçosa. É uma ideia de porta larga. Foi-lhe dado poder, versículo 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Não se engane. Foi dado poder a eles para vencer. Se a gente tiver que ser preso, a gente vai ser preso. Alguns de nós vão morrer. Alguns de nós sofrerão perseguições, dores, perdas. Essa é a marca da igreja. Sempre foi. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Entenda, essa é uma verdade bíblica. A prosperidade do ímpio aqui diante dos seus olhos, porque os ímpios prosperam para que esse dia chegue. Já está quase lá. Falta pouco. Verdade. Para os poucos cristãos que restam,
serem oprimidos a ponto de serem ameaçados de prisão e morte. Falta pouco. Se um pequeno vírus já conseguiu colocar a igreja de joelhos, imagine quando essa perseguição começar. Se as pessoas abandonam a igreja por qualquer motivo, imagine quando elas tiverem um motivo verdadeiro, essa perseguição. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Você entendeu aqui? Irmão, você entendeu o que está escrito aqui? Todos os habitantes da terra, de crianças a idosos, adorarão a besta. Você acha qual é o papel do YouTube em tudo isso? Você sabia que 99% do conteúdo do YouTube é diabólico? Que se você colocar uma verdade bíblica, o YouTube te bloqueia? O Facebook te bloqueia? Você sabia disso? Se você falar alguma verdade que eles enquadrem como intolerância religiosa, você é bloqueado por eles. Sabia disso? Sabia que essas plataformas digitais têm essa autoridade, esse poder para fazer isso? Para pegar a sua página lá e bloquear o seu vídeo. Nós já chegamos a esse ponto, irmãos. Não se enganem. A guerra santa já começou. O triste é que muitos nem perceberam. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O seu nome está escrito no livro da vida desde antes da criação do mundo, ou então nunca foi escrito. Essa verdade aqui já foi dita por Paulo: e aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Só não vai ser enganado aquele que é regenerado. E qual é a marca de um regenerado? Ele tem um amor incontrolável por Cristo. A marca de um regenerado está externalizada por meio da frase de Pedro: para quem nós iremos, Senhor? Só Tu tem a palavra de vida eterna. Eu sei, o anticristo está ameaçando aí: eu vou perder emprego, eu vou perder mulher, eu vou perder esposo, mulheres perderão seus esposos, vai perder filho, os pais vão rejeitar os seus filhos, vai acontecer isso, mas para quem é que eu irei? Aleluia! Eu vou perder meu emprego, talvez eu fique sem comida durante algum tempo, talvez eu passe frio, talvez eu tenha que dormir na rua, mas para quem eu irei, Senhor? Essa é a realidade, irmão. Você está achando que os ímpios estão prosperando? Você não viu nada. Eles ainda vão prosperar muito mais. E você e eu vamos perder muito mais ainda. A gente nem começou a perder nada ainda. Nem começou. O que a gente está vivendo, irmão, é só um ensaio. Imagine, só um ensaio. E já tem tanta gente retrocedendo. A perseguição de verdade nem começou. A gente vai ver daqui a pouco, não vai dar nem para comprar, nem para vender, você não vai conseguir fazer nada se você não se prostrar ao diabo. Imagine. Então ele diz aqui, versículo 9, parece que esse capítulo da Bíblia não está na Bíblia de muitos. Parece que, sabe, determinadas verdades cristalinas da Bíblia jamais foram lidas por cristãos de 20, 30, 40 anos. Olha que coisa, preste bastante atenção no que você vai ouvir agora. Aquele que tem ouvidos, você tem ouvido para ouvir a verdade ou você só tem ouvido para ouvir a mentira? Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para cativeiro, se tiver que ser preso, vai ser preso. Oh Jesus, mas eu não quero ser preso. Então, meu filho, então a sua confissão
foi mentirosa. Porque o convite que eu fiz para você, qual foi? Renuncie a tudo, tome a sua cruz e me siga. Vocês de maneira muito clara que todo aquele que tentasse salvar a sua vida iria perdê-la. Chegou a hora de provar. O que foi que aconteceu com o apóstolo Tiago? O primeiro mártir, o primeiro apóstolo a morrer. O que foi que aconteceu com ele? Ele foi preso junto com Pedro, não foi? A igreja estava orando. E ele foi solto? Não, ele morreu. E aí? O apóstolo Paulo ficou preso anos da sua vida. Todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, morreram martirizados. E o apóstolo João foi preso e ficou um tempo, que a gente não sabe, nessa ilha, que diziam muitas pessoas na época que era um inferno na terra, essa ilha de Patmos. De tão ruim que era esse lugar. Eu e você acreditamos que a gente é os queridinhos de papai, que a gente não vai sofrer nada, que a vida da gente vai ser só glória, 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 aleluia, e daqui a pouco estamos no céu, vai ser uma alegria aqui na terra, não vamos sofrer nada aqui na terra, e vai ser melhor lá no céu, porque não vamos sofrer também no céu. Você acha que é isso? Então você não está lendo a Bíblia direito. Não, irmão, se tiver que ser preso, vai ser preso. O apóstolo Paulo tomou açoite, e aí? Tomou chicotada, e aí? Foi apedrejado, e aí? Os irmãos disseram para ele: Paulo, não desça para Jerusalém, você vai ser preso lá. Se tiver que ir para cativeiro irá. E o que é isso aqui, irmãos? É o propósito da prosperidade dos ímpios. Os ímpios prosperarão porque o príncipe deles está prosperando e os faz prosperarem. Você quer prosperar? Adore o diabo. Vá para uma igreja diabólica. Vá para uma igreja do falso evangelho. Talvez muitos de vocês estivessem com a vida muito melhor se já tivessem saído daqui. Enquanto nós estivermos pregando esse evangelho, pode ter certeza que a cruz vai ser uma marca nossa. Essa semana alguém me perguntou, por causa no evangelismo, por que a cruz? Mas Jesus não levou a cruz? Levou. Aí eu perguntei para a senhora, José estava do meu lado, eu digo, e a sua? Jesus carregou dele, que ninguém podia carregar. Na cruz de Jesus ele levou os meus e os seus pecados. Mas e a sua cruz? Quando você chegar lá no céu, vão te perguntar, cadê a sua cruz? Jesus não disse que você tinha que caminhar com ela? Renuncia a tudo, tome a... Cadê a sua? E você acha que a cruz é um sinal de quê? De boa vida ou de sofrimento? Cadê a sua cruz, cristão? Oh, Senhor Jesus. Então aqui, versículo ainda de número 10. E se alguém há de ser morto, e se tiver que morrer? E se tiver que morrer, e aí, como é que vai ser? Vai morrer, meu irmão. E a gente vai chorar, e a gente vai se alegrar, porque as duas coisas elas são complementares. A gente chora pela falta do irmão, mas a gente se alegra por saber que ele está no céu e que a gente vai se encontrar com ele dentro de pouco tempo. É uma realidade da igreja. Ah, não devia estar chorando. Não, pode chorar. Ah, não devia estar alegrando. Não, pode se alegrar. Essas duas verdades elas são complementares da morte dos santos. É só você ler o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos. Quando Estevão morreu, o pessoal chorou. Mas ao mesmo tempo, houve alegria por conta do testemunho que foi deixado. Diferentemente da morte de Ananias e Safira, que não tem alegria nenhuma. Eles morreram e foram para o inferno. A morte deles foi um juízo. Então, se alguém há de ser morto por ser fiel a Cristo, morto a espada haverá de ser. Acabou, meu irmão. Se um crente morre fiel a Cristo, como um mártir, ele vai para onde? Para o céu. E aí ele vai descansar dos sofrimentos.
Sabe, uma das coisas que falta à igreja atual também é conhecimento de si mesmo, conhecimento da história da igreja. Não estou falando de homens não, irmãos. Estou falando de mulheres. Já ouviu falar de Perpétua? De Felicidade? E de outras mulheres que foram lançadas aos touros, como Blandina, que foram chicoteadas, violentadas para negarem o nome de Cristo. Não estou falando de mulheres que não tinham família não, tinham filhos, pequeno, bebê. Essa mulher que era uma escrava chamada Felicidade, ela estava grávida. Assim que o seu bebê nasceu, ela deu para uma pessoa criar, para poder ela morrer como mártir. Como mártir. Mas a gente vive num período que só falar nessas coisas... Não, irmão, Deus me livre. Deus me livre, ser cristão, né? Quer dizer que a maior honra para Deus, para você é uma vergonha? Quer dizer que aquilo que glorifica a Deus para você é uma maldição? Você acha que se Deus escolhesse você para morrer como mártir, seria uma maldição? Para a maioria não, irmão. Para a maioria tem sido como uma maldição. A gente não está aguentando, meu filho, um cravo no pé. A gente não está aguentando uma cara feia, que a gente quer dar cara feia de volta. Imagine isso aqui. Então, você acha que o poder satânico não está influenciando você? Cuidado, talvez você já esteja com meia, só está faltando um 6 para completar. Cuidado. Satanás trabalha calado. Qual é a característica de uma serpente? Ela pode estar aqui dias e você nem perceber a presença dela. Versículo 10. Aqui estão a perseverança e a fidelidade. Onde é que estão? Aqui. Você é capaz de morrer por amor a Cristo? Se não, repense o seu cristianismo. Por que você acha que a gente tem que ser tão disciplinado, como disse o irmão José na terça-feira? Aprender isso. Que sofrer por amor a Cristo é privilégio, é bênção. Por que a gente tem que passar por tanta dificuldade para sair da nossa zona de conforto? O que você tem feito para Cristo nos dias atuais? Não, irmãos, a gente vive na nossa bolinha, protegido. O máximo que a gente faz aí para uma igreja é fazer um evangelismozinho ali e aqui acabou. Esse é todo o nosso cristianismo. Oferecer um resto para Deus. Esse é o nosso cristianismo atual. Você acha que o nosso cristianismo de Araque vai resistir a esses dias? Você tem certeza? Então, irmãos, concluindo já, porque a prosperidade do ímpio, para isso aqui, ó. Então eu vi outra besta que saía da terra. Como você pensou que o seu problema já estava demais? Não, meu filho, era só metade. Então eu vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro. Quem é esse aqui? O falso profeta. A primeira besta é quem? O anticristo. Quem é essa segunda besta? O falso profeta. Ele tem 2 chifres como cordeiro, mas fala como dragão. É a marca da religião atual. Olha, irmãos, eu não vi até hoje uma pregação mais diabólica, nem essas igrejas heréticas, que eu não vou dizer o nome, essas igrejas heréticas que só falam em dinheiro, porque eu acho que essas igrejas a gente não tem nem que falar o nome, que é até dar, fazer propaganda para essas igrejas que têm deturpado os valores cristãos, e elas estão, com certeza elas já estão colhendo o que estão plantando. Mas uma pregação mais diabólica que eu vi na minha vida foi desse amigo de Neymar que se diz pastor. Irmão, você precisa ver. Ele esteve aqui naquela igreja ali da Paralela, aquela igreja que fica na faculdade, né? Qual é o nome que tem? PIB. Ele esteve aqui, David Leonardo.
Que coisa diabólica, irmãos. Ele pega um texto bíblico que começa a dizer que Jesus ama você, que vai tornar sua vida maravilhosa, que você não tem que ter fardo nenhum, que você tem que ter a melhor vida do mundo, que de sucesso, de triunfo, você tem que ter dinheiro, tem que ter um casamento maravilhoso, os seus relacionamentos têm que ser todos maravilhosos. Ele apresenta um evangelho sem cruz nenhuma. É como se Cristo tivesse morrido para que você reinasse. Olha que coisa louca. Aonde é que está na Bíblia que você é rei? Você tem o privilégio de ser escravo de Cristo. Porque antes eu e você éramos escravos do diabo e nem sabíamos. Mas essa verdade, essa mentira disfarçada de verdade que tem sido apresentada hoje, que Cristo sofreu para que a gente reinasse. Você já viu? Cristo levou a imortalidade. Tem uma frasezinha que botam muito nas mídias sociais. Cristo levou essa coroa, e mostra a coroa de espinhos, para que você usasse essa coroa. Aí mostra uma coroa de rei cheia de pérolas. Misericórdia. Oxe, que é isso? Onde é que está isso na Bíblia? É apreendido. O rei dos reis e senhor dos senhores só tem um. Quem disse que você é rei aqui? Então a gente fica assustado, irmãos, porque essas pessoas falam como elas já têm uma aparência de cordeiro. Esse camarada mesmo parece todo, né? Ele é todo pequenininho assim, sabe? Parece um Playmobil. Todo pequenininho, cabelinho puladinho assim, de óculos assim, com o cabelinho meio claro, né? Você diz assim, olha, parece um boneco. Mas fala como dragão. Por isso, meu filho, eu prefiro ser um ogro e falar com o cordeiro. Amém. Então eu vi a besta que saía da terra com 2 chifres, como um cordeiro, mas que falava como dragão. Essa é a marca da igreja atual, da igreja evangélica atual. Eles têm uma aparência de piedade, mas de piedade eles só têm aparência. Os pastores de hoje só estão atrás do seu dinheiro e agora, em outubro, estão atrás do seu voto também. Já começou, né? A pedirem os votos. Para mim não pedem mais, graças a Deus, né? Porque nas últimas eleições as pessoas já me conheceram. Ele exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela. Percebe que o anticristo e o falso profeta, eles trabalham como juntos. A gente viu um ensaio aqui no Brasil. Um dos principais cabos eleitorais do presidente, quem foi? Silas Malacheia. Quando o presidente foi ferido, quem foi orar por ele? E olha que o presidente nem é evangélico, é católico. Mas foi um pastor evangélico que foi orar por ele. Você já imaginou? E todo mundo caiu. Todo mundo caiu nessa encenação. Estou dizendo que quem estava antes dele é melhor do que ele, não. É tudo a mesma laia, irmão. Não me entendam mal. Eu não sou de direita nem sou de esquerda. Já disse isso 300 vezes. Eu sou do alto. Quero mostrar para vocês que pode mudar a cor do partido, pode mudar o partido político, mas a impiedade vai continuar lá. Vai continuar lá, na cadeira. Não crie ilusão que na troca de governantes vai melhorar alguma coisa. Não vai. Não vai. Se a Bíblia é verdadeira, não vai. Não, se que a Bíblia seja falsa, você pensa assim, né? Então eu vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. O que é falar como um dragão, irmãos? É abrir a boca e sair fogo? Não. Falar como um dragão é dizer coisas diabólicas. É dizer, por exemplo, que não importa que você continue a viver em pecado. Jesus fez tudo, você não precisa fazer nada. Isso é diabólico. Por mais que o pastor que diga isso fale algumas coisas que são bíblicas, essa frase dele é diabólica. Cristo fez tudo, você não precisa fazer nada. Vem cá, e entrar pela porta estreita, você não precisa fazer não? E andar pelo caminho apertado, você não precisa não? Você não precisa não? Carregar a cruz também não precisa? Perdoar o inimigo? Ajudar o necessitado? Amar os que te odeiam? Não precisa fazer nada disso.
Cristo fez tudo, você não precisa fazer nada. É isso que a Bíblia ensina. É isso que é falar como um dragão e ter aparência de cordeiro, irmãos. Tem aparência, diz, eu sou do movimento reformado. Aí vocês, rapaz, esse camarada deve pelo menos entender alguma coisa de Bíblia. Meu Deus, eu tenho medo desses. Sabe, há um tempo atrás eu achei que os reformados conheciam a Bíblia, me enganei. Eles conhecem a letra, mas não têm o Espírito. Muito triste essa realidade. Eu queria poder estar aqui dizendo outra coisa a vocês, mas aí eu estaria mentindo. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira. O falso profeta vai querer que adorem a ele? Não, o falso profeta vai nos influenciar a adorar quem? O anticristo. São essas as duas figuras aqui desse capítulo. E realizava o que? Versículo 13 do capítulo 13, não se esqueçam. Toda vez que você estiver pensando na prosperidade do ímpio, você vai ver que ainda vai chegar o ápice nesse dia aqui, ó. Versículo 13 do capítulo 13. E realizava grandes, não é pequenos sinais não, irmão. É grandes sinais. É você chegar numa área oncológica de um hospital e curar todos os enfermos de vez. Eu acho difícil alguém dizer que esse homem não seja de Deus. Já imaginou? Se algum pastor chegasse lá hoje, se um desses, sabe, bam, chegasse numa área oncológica de um hospital, fizesse uma oração e todos os pacientes fossem curados instantaneamente, o que você acha que aconteceria? Me diga aí. Você mesmo seria tentado a acreditar nesse homem. Nós somos pessoas assim, irmãos. Por mais que Deus tenha repetido no Antigo Testamento e no Novo, não viva por vista, viva por fé. Porque Deus falou isso tantas vezes. Porque se a gente viver por vista, a gente será enganado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer o quê? Chegando a fazer o quê? Descer fogo do céu. Sabe quem fez esse sinal? Elias. O profeta que não viu a morte, que subiu ao céu num redemoinho de vento. Foi o único homem da face da terra que fez esse sinal. Os apóstolos que queriam fazer esse sinal, não fizeram. Os apóstolos viraram, os irmãos, né? João e Tiago, viraram para Jesus e dizem: Mestre, manda-nos descer fogo do céu. Porque eles estavam chateados com alguns samaritanos que não queriam recebê-los em suas aldeias. Jesus disse: não, esse não é o nosso chamado, esse não é o nosso espírito. Que coisa! O falso profeta vai ter poder de mandar descer fogo do céu e matar crente. Ele não vai matar ímpio, ele vai matar crente. E Deus não vai fazer nada, porque o crente que morre assim vai para onde? Quantos crentes você conhece na história da igreja que morreram queimados? Policarpo, por exemplo, é um deles. Em Roma, toda noite, dezenas, centenas de cristãos eram usados como iluminação pública. Já imaginou essa cena? Quem é que acendia a luz de Roma? Os cristãos. Amarravam eles num poste, jogavam piche e acendiam fogo. No filme Paulo, Apóstolo de Cristo, mostra inclusive uma cena dessa. Nero amava fazer isso. E Nero só não gostava dos gritos, aí pediam que tocassem harpa para ele, porque ele gostava de ver as luzes dos cristãos sendo queimados vivos. Já imaginou a maldade? Há 2 anos atrás, e Jesus disse que a maldade só tem o quê? E agora, você acha que vai ser menor a maldade ou maior? Irmão. A prosperidade do ímpio você ainda nem viu. A gente está parecendo Jeremias, no capítulo 12. Deus, por que minha vida está tão difícil? Jeremias, nem começou. Ô Jeremias, você ainda está vivendo em tempo de paz e já está se queixando, Jeremias.
Jeremias, você nem começou a correr com os cavalos. Você está correndo com homens e se cansou. Socorro, Jesus. Você nem foi para um terreno hostil. Você ainda está num terreno tranquilo e está se queixando, Jeremias. Leia capítulo 12 para você entender. Jeremias ficou chateado, depressivo, porque os seus familiares tramaram a sua morte. Deus disse para Jeremias: Jeremias, é o povo todo que vai te odiar, Jeremias. Você não viu nada. Vão tentar te matar várias vezes, eu vou te livrar, Jeremias. Vão tentar, vão bater em você, vão escarnecer de você. Você não viu nada, Jeremias. Nem começou, Jeremias. Imagine. Capítulo 12 de Jeremias, aqui, ó. Assim, os simples. Meu filho, os simples nem começaram a prosperar. Eles ainda estão começando, ainda estão subindo aí. Versículo 13, repetindo, já para concluir, né? Só são 18 versículos. Realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu, a terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar. Quem permitiu? Quem permitiu? Deus. Se tem dúvida, leia 2 Tessalonicenses capítulo 2. Se você tem dúvida, preste atenção na frase de Jesus para Pilatos: nenhum poder aqui na terra é dado se não vier do alto. Ninguém tem poder aqui na terra se não vier do alto. É o que Jesus disse para Pilatos. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela aqui é porque está falando de besta, mas no caso é um homem, enganou os habitantes da terra. Enganou quantos habitantes? Todos. A única exceção, quais são? Qual é? É os santos. É aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Percebeu? Não é nem quem faz parte de igreja, porque quem faz parte de igreja, a maioria vai apostatar. Você tem dúvida disso? Então lê as cartas paulinas. Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e seguindo a doutrina de demônios. Irmão, a Bíblia é isso aí. Percebeu porque tem tanta gente que não gosta de estudar a Bíblia sério? Percebeu porque tem tanta gente que gosta de ficar brincando, pulando de Salmo 23 para o Salmo 91, pegando uns 3 ou 4 capítulos dos evangelhos que Jesus cura e faz milagre, e tá bom para a pessoa, não quer saber de mais nada? Por causa disso. Porque se você for ler a Bíblia, ou você muda de vida, ou você muda de livro. Está escrito aqui: ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra a quem? A besta. Que besta é essa, irmão? A primeira, o anticristo, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Olha o anticristo imitando pormenorizadamente a Cristo. O anticristo, ele não vem com violência, ele não vem com agressividade, muito pelo contrário, ele vem pregando um aparente amor, um amor que o mundo conhece, não o amor de Deus, mas o amor do mundo. Ele vem pregando uma unidade, mas não uma unidade à base da verdade, mas uma unidade à base da mentira. O anticristo, ele vem para tentar tomar o lugar de Cristo. E ele imita a Cristo nos mínimos detalhes. Não se engane. Dificilmente vai ser resistir à persuasão dessas duas personalidades que vão trabalhar juntas. Como a igreja deveria estar junta, eles vão estar juntos. Mas muitos na igreja que deveriam estar juntos estão separados, como Evódia e Sinti. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Você já imaginou isso? Aqui, irmãos, você é levado instantaneamente ao livro de Daniel. Lá no caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram poupados, amém? Aqui ninguém vai ser poupado.
É a mesma figura de Daniel. Aquela imagem enorme lá e fogo do lado para aqueles que não a adorassem. Os crentes que perseverarem em amar a Cristo acima de todas as coisas vão ser queimados, muitos deles. Foi assim na história da igreja. Eu vi outro dia um pastor desses reformado, com seu pós-doutorado em teologia, dizendo, que a igreja deveria agradecer aos estudiosos da Bíblia, aos teólogos, porque é graças aos teólogos que a gente conhece um monte de coisa. E eu fiquei pensando comigo mesmo, eu digo, meu Deus, para que tanto doutorado? Porque os verdadeiros estudiosos da Bíblia nunca cobraram um centavo por nada. William Tyndale, ele, a seu próprio custo, traduziu a Bíblia para o inglês. E ele imprimia a Bíblia e contrabandeava para a Inglaterra em sacos de arroz e de farinha. Nunca cobrou R$1 de ninguém para pregar a palavra de Deus. Aí vem esses eruditos de hoje, que uma pregação, o sermão dele é peso de ouro. Que os seus livros eles fazem propaganda e vendem nos seminários para poder aumentar a renda. Tornando a igreja um lugar tão fétido quanto um shopping center. A igreja deles, não a nossa. Glória a Deus por isso. Também obrigou, versículo 16, concluindo. Todos, também obrigou quem? Ele obrigou a quem? A todos. Perceba, irmãos, o radicalismo da linguagem desse capítulo. João não está brincando aqui. Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, não importa a sua condição social, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Já começou. Ou você pensa como o mundo, ou você age como o mundo, ou então você é um mau filho, você é um mau marido, você não presta para nada. Que nada, agora tudo da pessoa é igreja, é evangelho. Não vai fazer mais nada no mundo? Não deveria. A prioridade é Cristo. Você acha que Jesus estava exagerando quando ele falou em Mateus 6, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Será que Jesus estava exagerando? Quando Jesus disse que não podeis agradar a dois senhores, será que ele estava exagerando? Será que o Sermão do Monte é uma hipérbole? Não, irmãos. Jesus está falando muito sério. Não podemos agradar a dois senhores. Não podemos. Essa é uma realidade que muitos não entenderam ainda. Infelizmente, essa marca na mão direita e na testa está na vida de muitos que estão dentro da igreja. Eu olho do púlpito e vejo muitos, mesmo dentro da nossa própria igreja, pessoas que a gente conheceu, evangelizou, alguns que a gente batizou, marcados na testa e na mão. Eles pensam como o mundo, eles agem como o mundo. Eu já atendi pessoas lá na Boca do Rio que vieram perguntar para mim: quer dizer que eu vou parar de trabalhar? Quer dizer que não pode estudar? Quer dizer que não pode fazer nada? Pode, se Cristo for o centro. Se Cristo não for o centro, então não pode. Aí a pessoa: não, mas eu não aceito, isso é radicalismo. Pois é, o céu e o inferno também. O céu e o inferno também é um radicalismo que muitas pessoas inclusive tentam negá-lo. Muitos evangélicos tentam negar a existência do inferno. O inferno é uma necessidade, irmãos. O inferno é necessário para aqueles que não amam a Cristo. Quem é que vai para o inferno? Quem não ama a Cristo. Quem não ama a Cristo vai fazer o que no céu? Tem nada para fazer lá. Quem ama o mundo vai fazer o que no céu? Quem ama o mundo vai odiar o céu. Para que ninguém pudesse comprar e vender. Percebeu, irmãos? Esse sinal vai ser uma exigência cada vez mais.
Eu não sei se vocês têm ouvido uma estratégia diabólica que tem surgido há alguns anos sorrateiramente, desenhado na forma de uma expressão: tolerância ou intolerância religiosa. Então, se você é um cristão genuíno, você vai ter lá, ó, um carimbo: esse é intolerante. Talvez você sofra um processo por homofobia, talvez você sofra um processo, né, por não respeitar a religião alheia, porque você vai pregar as verdades das Escrituras, você vai viver a verdade das Escrituras. E aí, o que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer com seus filhos? O que você acha que os seus pais que não são crentes vão te dizer? Quando você não preencher os requisitos que o mundo exige. O mundo quer que você tenha uma formatura, o mundo quer que você tenha um emprego que pague bem, o mundo quer que você pague as suas contas, o mundo quer que você tenha uma casa, o mundo quer que você tenha uma característica física X, o mundo impõe a você. E se você não andar e não pensar como o mundo, o que acontece? O mundo te rejeita. É assim mesmo. O que as pessoas estão fazendo sexta-feira? Happy hour. Happy hour significa, é uma expressão em inglês que significa hora feliz. Segundo os ingleses, era a hora, os americanos que inventaram essa expressão. Sexta-feira eles saíam dos seus trabalhos e eles iam, né, para um boteco mais perto, beber e encher a cara, porque o final de semana começa na sexta. Aí surge essa expressão, happy hour, que atinge o mundo inteiro, até o Brasil. Aí você vai sexta-feira e está todo mundo fazendo o quê? Bebendo. E para eles isso é a alegria deles. Aí você diz: não, a minha alegria está em ouvir as verdades de Deus, por mais que sejam dolorosas, mas são verdades que têm mudado a minha vida e me preparado para morar no céu. Então, irmãos, essa marca, esse selo já começou a ser colocado nas pessoas desde a época de Cristo. Paulo disse no capítulo 16 de Coríntios, a gente falou sobre isso ontem: maldito todo aquele que não ama ao Senhor Jesus. É a marca do 666. Quem não ama Jesus ama o quê? O mundo. São esses dois que operam em oposição. O mundo e as suas riquezas. As riquezas nada mais são do que as armas sedutoras do mundo para atrair as pessoas para si. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. E aí? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número do homem é número do homem. Por que o 6 é o número do homem, irmão? Por quê? Porque o homem foi criado no 6º dia. E a ideia de 666 é a ideia justamente da centralidade do homem no mundo. Não é mais Deus que é o centro da sua criação. Agora o homem, que havia intentado isso no Éden, coloca em prática isso. Nós seremos como Deus. Nós seremos os nossos próprios deuses. Deus não existe mais. O nosso Deus é tão homem quanto nós e defende os mesmos valores que nós amamos. Isso é 666. É a centralidade do homem. É a vontade humana em todas as suas áreas. Dando as costas para a vontade de Deus. Por que a prosperidade do ímpio? Você já viu. Para que os ímpios sejam marcados com 666. Para que os santos sejam marcados com o Espírito Santo. Qual é o selo de Deus? O seu próprio Espírito. Qual é o selo do diabo? A sua vontade, agindo
junto com a vontade humana, se opondo à vontade de Deus. Entendeu por que a prosperidade do ímpio? Entendeu por que a vida cristã necessariamente tem que ser dura? Porque senão eu e você daqui a pouco estamos com 666 na testa e na mão. É isso que você quer para a sua vida? A gente só não está com 666 ainda porque Deus não deixou. Porque talvez vontade não tivesse faltado em nós. Quantas vezes nós fizemos oração para a nossa vida ser mais fácil? Graças a Deus, Deus não ouviu as suas orações. Quantas vezes nós pedimos coisas que nos afastariam fortemente de Deus? Quantas vezes nós colocamos em prática atitudes de desobediência e Deus nos corrigiu como um pai que corrige os seus filhos? É por isso que a gente não tem o 66 ainda, irmão. O 666, o 666, pela misericórdia de Deus. Porque o mundo tem nos influenciado por meio da televisão, das mídias sociais. Hoje em dia você não precisa ter mais um computador, qualquer celular tem internet. Você tem acesso a plataformas digitais de vídeos diabólicas. Como eu disse a você, a maioria esmagadora do conteúdo do Facebook, do YouTube é diabólico. É diabólico que essas pessoas pregam e falam. Pessoas, inclusive, que se dizem evangélicas. Você olha para o Facebook, você olha para o YouTube dessas pessoas, você olha para essas mídias sociais como o Instagram, é diabólico. E eles propagam essas blasfêmias. E a maioria das pessoas não se levantam contra. E tem surgido uma marca. Eu quero concluir aqui. Eu não vou expor. Eu quero ler apenas o que está escrito aqui. No capítulo 21 do livro do Apocalipse. Versículo 8. Versículo 7, o vencedor herdará tudo isso, e serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aqueles que morreram por amor a Cristo, foi para cativeiro, morreu a espada, morreu queimado, aqueles que de fato carregaram a sua cruz até o último instante de vida, essas pessoas herdarão tudo o que Cristo os prometeu, e ele será o seu Deus, e eles serão seus filhos. Mas, versículo 8, aos covardes, covardes. Quem fica em casa com medo de coronavírus é o quê? Covarde. Quem tem medo de perder o emprego é o quê? Covarde. Covarde. Quem tem medo de passar fome? Covarde. É covarde, irmão. Tem outra palavra. Não adianta a gente querer maquiar a realidade, querer passar a mão na cabeça de quem está errado. Não, a gente passa a mão na cabeça e abraça quem está arrependido. Quem está errado a gente exorta, na esperança de que a exortação produza fruto. Os covardes, eles não vão para o céu, não adianta. Quem disse, quando o coronavírus passar, eu vou para a igreja? Não vai para o céu, precisa se arrepender. Inferno, inferno, inferno. Mais direto que isso, impossível. Aí as pessoas chegam na igreja, eu não fui para a igreja porque eu fui para o litoral norte passear com a minha família. É brincadeira. Não podia ir para a igreja porque pegava o Covid, pode ir para a praia. Você entende isso? Eu não entendo. Não pode trabalhar, mas pode pegar como é o nome desse negócio que vai para a ilha? Ferryboat lotado, mas não pode trabalhar, não pode voltar à escola, não pode fazer nada. Os evangélicos, a culpa do coronavírus é dos evangélicos, que deixaram a igreja aberta, porque os evangélicos que fecharam a porta estão certo. Os covardes não herdarão o reino de Deus, os incrédulos, quem não acredita
esse mundo é depravado, imoral. Se ouvir um refrão dessas músicas que cantam ao nosso redor, você fica escandalizado. As roupas que homens e mulheres usam ou não usam, você fica escandalizado. Esse é o mundo que a gente vive. Os depravados. Mas não tem nada demais. Alguns pensam, né? Os assassinos. E se esqueça, viu, que desejar mal para alguém é assassinar. Os que cometem imoralidade. Os que praticam feitiçaria. Os idólatras. E saiba que a avareza é igual ao pecado de feitiçaria, né? E os idólatras e os mentirosos, idolatria também pelo dinheiro, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde e enxofre. Esta é a segunda morte. É até aqui, irmãos, que eu quero te mostrar. Por que os ímpios precisam prosperar? Porque o lugar deles é no lago de fogo e enxofre. O paraíso dos ímpios é a terra, é por isso que eles vão prosperar. Por que você e eu não vamos? Por que nós não vamos prosperar segundo a prosperidade do mundo? Porque se isso acontecesse, a gente teria que ter um 666 na mão. Você quer isso? Ou você quer a cruz para carregar? Tem essas duas opções. Ou você pega o 666 na mão e tem facilidades do mundo, ou você pega a sua cruz e o mundo te odeia. Faça a sua escolha essa noite. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa verdade tão importante para nós, principalmente nesses últimos dias. Não nos deixa, Pai. Não nos deixa negar a Tua verdade cristalina. Ó Deus, quão persuasivo, quão astuto são as filosofias mundanas que tentam nos afastar da Tua verdade cristocêntrica. Ó Jesus, nos ajuda a enxergar tudo em Ti. Porque se nós enxergarmos tudo em Ti, nós aprenderemos a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Pois o Senhor jamais abandona os seus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a abraçar a nossa cruz e a Te seguir. Custe o que custar. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus! Saúde-se mutuamente com um olhar santo e diga para o seu irmão: